Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é Jean Argenton e na aula de hoje aqui nós vamos ver a decomposição em fatores primos de um número composto. Então já deixa seu gostei aí, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora pro vídeo. Vamos ver aqui a decomposição de um número em fatores primos. Antes disso aqui a gente precisa entender uma coisa, que é o teorema fundamental da aritmética. Esse teorema ele diz o seguinte, todo número composto ele pode ser expresso por um produto de fatores primos, sendo essa decomposição única. Como assim? Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, aqui o número 4. Esse teorema aqui ele garante que a gente pode representar o número 4 como sendo a multiplicação de números primos. No caso aqui, 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. E o 2 é um número primo. Se você não sabe o que é número primo, número composto, eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu ensino exatamente isso. Quais são os números primos e quais são os números compostos, tá? Então, se você tem dúvida, clica no card que vai estar aparecendo aí, e assiste aquele vídeo lá, tá bem? Mas então, voltando aqui, então a gente pode representar aqui o 4 como sendo a multiplicação, então, de dois números primos aqui, 2 vezes 2. Isso que quer dizer aqui, o produto de fatores primos, tá? Fatores, esses dois números que estão multiplicando, dois ou mais números que estão multiplicando. Então, o produto de fatores primos é simplesmente a multiplicação de números primos. Então, a gente pode representar aqui qualquer número composto como sendo a multiplicação de números primos. Vamos ver aqui o exemplo do número 20, A gente pode estar representando o número 20 como sendo 2 vezes 2 vezes 5. Três números que são primos, né? E se a gente multiplicar eles, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5 dá 20. Então, a gente pode representar o 20, então, como sendo essa multiplicação aqui de números primos. E o que quer dizer que essa decomposição aqui era única? Ela quer dizer o seguinte, eu posso representar o 20 como sendo 2 vezes 2 vezes 5. Não existe um outro número que eu possa estar representando nesse formato aqui, 2 vezes 2 vezes 5, tá? O único número que tem essa decomposição aqui, é o 20. Assim como o único número que tem a decomposição de 2 vezes 2 é o 4 e assim por diante, tá? Cada número tem a sua própria decomposição e ela aqui, é única para cada um, tá bem? Então, isso quer dizer que é único. Vamos ver aqui outro exemplo. Outro exemplo aqui, é o número 396. A gente pode decompor ele aqui, como sendo 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 11, 5 números primos aqui multiplicando. E se a gente multiplicar eles, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. E 36 vezes 11 volta aqui no 396, tá bem? Então é isso, pessoal. O teorema fundamental da aritmética, então ele garante isso. Qualquer número composto, ele pode ser escrito aqui na forma de um produto, na forma de uma multiplicação de números primos, tá bem? E bom, pessoal, nós vimos então aqui que o teorema fundamental da aritmética, ele garante que todo número composto, ele pode ser aqui decomposto na forma de uma fatoração de números primos, tá bem? Agora a questão é, como que a gente encontra essa decomposição em fatores primos? Essa decomposição em fatores primos, ela também é chamada aqui de fatoração, tá bem? E vamos ver como que a gente encontra ela aqui, Então, por exemplo, aqui, vamos ver como que a gente encontra então a fatoração aqui do número 1176. Então, a gente coloca o número aqui, 1176. E para a gente decompor ele em números primos, a gente traz uma barrinha aqui do lado. E nós vamos começar a dividir esse número aqui, pelos números primos, tá bem? Começando lá pelo 2. Dá para dividir o 1176 por 2? Dá, né? Porque 1176 é um número par. E qualquer número par dá para você dividir por 2. Então, dá para dividir aqui por 2. E aí, 1176 dividido por 2, o resultado é 588. Tá bem? Sempre tem que dar uma divisão aqui exata, tá? 588, dá para dividir por 2? Dá, né? Porque 588 também é um número par. Então, dá para dividir por 2. E o resultado aqui, dá 294. Agora, a gente divide, 294, dá para dividir por 2 ainda? Também dá, né? Também é um número par. Então, a gente divide por 2 ainda. 294 dividido aqui por 2, o resultado dá 147. E agora, 147 dá para dividir por 2? Não, né? Porque 147 agora não é mais par. Só que 147 é divisível por 3. Tá bem? E sempre tendo uma divisão exata, tá, pessoal? 147, dividido por 3, o resultado dá 49. E agora, 49 não divide mais por 3. Só que 49 divide pelo 7, que também é um número primo, né? E agora, 149 dividido por 7, o resultado dá o próprio 7. Agora, o 7 dá para dividir por ele mesmo, por 7, né? E 7 dividido por 7, o resultado dá 1. Quando chega no 1, a gente para a fatoração. Aí aqui do lado a gente traz uma barrinha. E agora vamos colocar os números que a gente conseguiu aqui, que é 2 vezes 2 vezes 2. A gente coloca eles multiplicando aqui, 2 vezes 2 vezes 2.
Agora, vezes o 3, vezes o 7, vezes o 7. Ó. Então, daqui. Essa aqui, então, ó, é a fatoração em números primos aqui do número 1176. Só que para não ficar assim tão longo dessa forma aqui, tem uma coisa que a gente pode fazer aqui ainda, que é a seguinte. O número aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, você concorda que é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo? Não é? 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado ao cubo. Agora, ó, vezes o 3, vezes ainda, 7 vezes 7 é a mesma coisa que 7 elevado ao quadrado. E tá aí, ó. Então é a mesma decomposição, só que escrita aqui dessa forma que fica um pouco mais compacta, né? Fica um pouco menor. Essa aqui fica bem extensa. Tá bem, então? Então é a mesma fatoração aqui, ó, do número 1666. Agora que a gente está praticando aqui, ó, vamos fatorar agora o número 2646. Vamos decompor aqui em números primos. Então vamos lá, 2646, a gente coloca aqui. Traçamos a barrinha. E começamos a dividir aqui pelos números primos, tá bem? Começando pelo 2, né? Dá para dividir por 2, já que é um número par. Então a gente divide aqui por 2. 2646 dividido por 2, o resultado dá 1323. Bom, agora é um número ímpar. 1323 é ímpar, então não dá mais para dividir por 2. Só que é um número aqui, ó, que ele é divisível por 3. E aí, ó, 1323 dividido por 3, o resultado dá 441. 441 ainda é divisível por 3. Dividindo por 3 aqui, ó, o resultado aqui, 147. 147 a gente já viu, ó, que ele é divisível por 3 aqui, não é? 147 eu dividir por 3, o resultado aqui ó, dá 49. 49 não é mais divisível por 3, só que 49 é divisível por 7. Então, dá para dividir por 7. 49 dividido por 7 dá o próprio 7. E o 7 é divisível por ele mesmo, né? Por 7. 7 dividido por 7 dá 1. Chegou no 1, a gente para, traça a barrinha e começamos a colocar o número aqui. Ó. Então, o 2 que multiplica. Agora, ó, 3 vezes 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. E agora aqui, ó, 7 vezes 7 é 7 elevado ao quadrado. Então, vezes 7 aqui, ó, elevado ao quadrado. E tá, então, essa aqui, então, aqui, ó, é a fatoração aqui, é a decomposição em fatores primos do número 2646. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente encontra aqui, ó, a decomposição em fatores primos de qualquer número composto. Beleza? Mas, então é isso, pessoal. A nossa aula acabou aqui. E se você gostou dessa aula, comenta aí embaixo e também deixa o seu gostei, que dessa forma você vai estar me ajudando imensamente, tá bem? Então, até a nossa próxima aula. Fui!